bem, está no ar a História da Minha Cidade, né? Bom dia. Bom dia! Que me Não deu um é branco bom agora. dia. É boa tarde, é boa noite. Então vamos lá. Nós vamos começar, viu, Alexandre? Tudo de novo, ó. Olá, Soninha! Olá, tudo bem? professor, Como é que está? como é que você tá? Tudo bem? Nosso ouvinte, nossos vai entender seguidores nada. não entenderam nada. Depois a gente explica o que está acontecendo aqui. Exatamente. Tudo bem, Soninha? Tudo bem, graças a Deus. Estamos aí para mais uma história. Hoje tem duas histórias. Eu quero continuar, no mês de junho, nós vamos falar do início da cidade mesmo, né? Então daqui a pouquinho eu volto com esse tema. Mas teve uma das histórias que nós contamos aqui, que ficou, por ser muito engraçada, né? Teve uma grande repercussão e nós ficamos de trazer entrevistas depois com o filho e o neto deste protagonista dessa história. O protagonista era o Zezão, lá do DR, né? E nós já contamos aqui a história dele, do Circo Marabá, que vinha em São João da Boa Vista todos os anos. Então o resumo da história era esse: eles vinham para São João e uma das atrações eram duas mulheres, parentes do Éder Joffre, aquele... Como é que Pugilista? chama? Pugilista, né? Pugilista. E elas eram fortes, as mulheres. E elas vinham aqui na Rádio Piratininga, desafiavam os homens aí lá no circo, e que elas iriam dar uma surra nos homens. E ela dava uma surra mesmo em todos os homens, né? Até que chegou o Zezão. O Zezão era muito forte, né? E ela desafiou aqui pela Piratininga o Zezão para ir lá lutar com ela, porque ela ficou sabendo que ele era o cara mais forte de São João. E ele foi e deu uma surra na coitada, que ela teve que sair. Ela teve que sair de maca. E nós estamos começando muitas novidades essa semana aqui no nosso programa. Uma delas que nós estamos aperfeiçoando a rede Piratininga, já estamos assim num padrão que nós achamos muito legal, e uma das novidades vai ser colocar vídeos para os nossos seguidores, e aqueles que nos ouvem pela 970 AM não vão poder ver o vídeo, mas vão poder ouvir e estar a par das novidades. Agora, em caráter experimental, nós vamos colocar o nosso primeiro vídeo, que é justamente essa história do Zezão. Nós vamos ouvir o filho dele e o neto dele relembrando essa história, a surra que o Zezão deu na parente lá do Éder Joffre. Saiu de maca lá da tadinha. Jesus! Ela foi dar uma voadora nele, porque esse era o lance dela, era boa, foi dar uma voadora no peito dele. Ele agarrou a perna dela, ela caiu, acabou a graça da mulher, nunca mais apareceu em São João, e os homens ficaram em paz, né? Foram vingados aí na cidade. Vamos então aí, em caráter experimental, ver essa entrevista com o Zezão e com o neto dele. Os dois seguiram, inclusive, a carreira do pai aí, treinos físicos, lutadores. O neto tem até uma academia. Vamos conferir. Bom, nós contamos esses dias a história do Zezão do DR, né, que foi casado com a dona Dirce. Zezão do DR, porque ele trabalhou no DR muitos anos. Dona Dirce, muito conhecida da cidade, trabalhava na saúde aqui de São João. Agora eu estou com o filho, o Carlos, e com o neto do Zezão. E o Zezão, nós contamos a história dele, ele era extremamente forte, né? Era. Inclusive ele desbancou uma mulher aí que desafiava todos os homens de São João, né? Era sobrinha do Éder Joffre. Sobrinho do Éder Joffre. Foi um episódio que aconteceu no Circo Marabá. O circo era ali no bairro Marabá, num campo do Marabá que tinha aqui na Bernardino de Campos. Sei. Sobe a Carlos Gomes, virou pra lá, do lado ali tinha que eles montavam o circo. Todo circo que aqui na cidade montava ali, né? Tá certo. Essa mulher chegava aqui, Carlos, e era a atração do circo, porque claro. Elas eram lutadoras. Nossa, o circo esgotou, só a gente empurrava assim, que não cabia mais gente no circo. Acho que a cidade inteira foi assim assistir naquela época, né? Eram duas, né? Não era uma só. As duas, que é a Olga Zumbano e a Broto Cubano. Que era essa dupla aí que... A atração é que ela desafiava os homens da cidade e batia nos homens. Não dá outra, né? Vou te contar. Elas eram fogo, viu? Isso foi lá pelo ano de 61. 61, foi 61. Meado. 61. Ué? Não. Amanhã a gente traz o vídeo completo, né? Nós falamos que é em caráter experimental
Então tá aí, amanhã a gente traz aí o vídeo completo, né? É que eu acho que foi por outro canal. Tem que ser pelo Telegram, tá certo? Então tá bom, mas a história fica incompleta. Agora o povo vai ficar curioso de saber aí. Foi tudo combinado, né, Sônia? Foi tudo combinado. O povo ficar curioso para ver como que o Zezão desbancou. A mulher do circo mandou a parente do Éder Joffre sair de maca. Esparramou com ela aqui. Bom, Sônia, vamos então a um breve intervalo? Vamos e daqui lá. a pouquinho a gente retorna para falar um pouco mais da história da nossa cidade lá no começo. Lembrando que nós vamos fazer vários programas aqui sobre esses primeiros anos da fundação de São João, porque nós estamos num mês muito especial para nós, né? Sim. Aproximando aí o aniversário da nossa cidade. Então é bom a gente saber a origem mesmo da nossa cidade. Ok? Daqui a pouquinho a gente retorna, então. A Fera Alvarez é uma empresa nacional com mais de 52 anos de atuação no mercado de reciclagem de materiais ferrosos, não ferrosos, com foco na coleta, preparação e comercialização de materiais para fins siderúrgicos e de fundições. Contamos com uma frota própria de caminhões personalizados, equipados com sistemas de carga e descarga, entre outros, para atender os diversos tipos de demanda. Possuímos bases de coletas e entregas por regiões estratégicas e, assim, atender à atual necessidade do mercado nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Aliados a isso, uma equipe operacional, administrativa e comercial capacitada e experiente para atender toda a necessidade de fornecedores e clientes da Fera Alvarez Divisão Sucata, fator que oferece mais segurança e tranquilidade para todos os nossos parceiros. Fera Alvarez, soluções em aço. Voltamos aí com a história da minha cidade. Esse mês é um mês muito especial pra gente, né, Tem? Pois é, aniversário de São João da Boa Vista e a gente vai recordar aqui bastante sempre as histórias lá da origem da nossa cidade, né? Bom, eu estou aqui, não estou sendo mal educado, não estou procurando aqui os dados para não fazer nada errado, né? Mas é o seguinte, Sônia, eu falei aí na edição passada aqui dos primórdios de São João a respeito do Monsenhor João Ramalho. Ele foi considerado lá no passado como fundador da cidade, depois teve um longo período em que ele não foi considerado fundador da cidade, passou como que ignorado aí pela história, né? Atribuiu-se a outro aí a fundação de São João da Boa Vista, e aí criou um conflito até com a data da fundação. Mas afinal, que data foi e o que aconteceu? Bom, nós tínhamos aqui, na verdade, quem fez essa mudança foram duas mulheres aqui, que mudou a história. Duas mulheres muito importantes para a época, duas pesquisadoras aqui da nossa cidade, eram historiadoras e pesquisadoras, e elas apresentaram uma nova versão para a fundação de São João da Boa Vista. No entender dela, baseado em documentos que elas encontraram lá no cartório de Mojimirim, elas apresentaram os seus documentos, e eram duas mulheres bastante contundentes,
e elas concluíram que houve um engano na data, que foi a fundação da cidade teria sido em 1830 e que quando surgiu aí o primeiro ensaio urbanístico naquilo que viria a ser a nossa cidade. Daí o fato irreversível, São João da Boa Vista nasceu no ano de 1830 por aquele grupo de agregados da Fazenda Campos Triste, eu já falei isso aqui, tá certo? Bom, esse grupo, segundo no entender dessas historiadoras, esse grupo eram funcionários lá do primeiro guarda-mor, do primeiro morador de São João da Boa Vista. Um guarda-mor que veio lá de Minas Gerais, se estabeleceu aqui com a família dele, montaram uma fazenda, trouxeram um monte de gente, era gente rica para a época, para os padrões da época, trouxeram muita gente para trabalhar com eles, e depois, ao longo de alguns anos, houve não se sabe bem o que houve, se foi um desentendimento ou se foi de livre e espontânea vontade. Esse grupo um grupo de agregados, a gente chama assim, pessoas que eles vão, na época, aderindo à família, né? Vai tem funcionários se juntando. Né? Então, esse grupo de agregados resolveram deixar a cidade, ali, deixar a fazenda do guarda-mor. E eles resolveram se estabelecer aqui para as proximidades, não tinham para onde voltar, né? Então eles resolveram deixar ali a fazenda. O guarda-mor era Antônio Dias de Oliveira, que chegou em São João da Boa Vista em 1821, né? A data que os historiadores consideravam então aniversário da cidade. Então São João já teria feito 200 anos, se fosse pela data delas. Então essa foi a primeira família do Antônio Dias de Oliveira, segundo as duas historiadoras. E o primeiro ensaio urbanístico foram esses agregados, esses funcionários, digamos assim, numa linguagem mais atual, que deixaram lá a fazenda do Antônio Dias de Oliveira e resolveram fixar dentro da terra do Antônio Dias um localzinho para eles ficarem todos juntos ali, fazer sua hortinha, fazer sua plantação. Esse lugar era próximo ao Rio Jaguari, óbvio. Você fazia residências próximo ao rio. Na época, o único meio de transporte era o rio, tá certo? Então, faziam residência próximo ao rio. Então, fizeram ali onde é hoje a Rua Riachuelo. A Rua da Esportiva Sanjonense, para quem não localiza as datas. Então, essa teria sido a primeira rua, o primeiro ensaio urbanístico de São João da Boa Vista. A Rua Riachuelo, que tinha um nome bonito até, era a Rua das Flores. Primeira rua da nossa cidade. Por que ali? Porque ali tinha um pequeno porto, as pessoas chegavam pelo Rio Jaguari, não é? E ali onde é exatamente a Esportiva, onde passa o rio, eles tinham um porto, um local onde as barcas, né, paravam para as pessoas descerem até naquele primeiro núcleo, né? E aí eles pararam ali perto, porque eles tinham o rio para a lavoura deles, tinham o rio para o transporte, e as primeiras casinhas surgiram ali na Rua General Carneiro. Posso dizer com muita tranquilidade que seria a primeira rua de São João, ou a rua mais antiga de nossa cidade. Depois houve uma demanda judicial da família do Antônio Dias, querendo tirá-los dali, porque era propriedade deles. Eles eram que nem um MST hoje, né? Estariam ocupando as terras do antigo patrão. E também não se sabe o motivo, eles talvez se entenderam entre eles e a família acabou vencendo até a demanda. Entraram lá no Fórum de Mujimirim, que era onde decidia as coisas de São João, venceu a demanda, né? Já tinham direito de retirá-los, mas eles devem ter conversado, entrado num acordo e eles acabaram deixando eles ali. Então seria esse o primeiro ensaio urbanístico. E as duas historiadores entendiam então que a fundação da nossa cidade teria ocorrido nesse ano de 21 e que seria o guarda-mor Antônio Dias de Oliveira, que veio para cá em 1821. E então toda a história de São João foi mudada para a época. Depois veio uma segunda versão, que da década de 70, 80, dizendo o seguinte: não, a cidade foi fundada e os fundadores foram um tal de irmãos Machados. Por que eles? Porque eles tinham umas terrinhas já tinha passado alguns anos, eles tinham umas terras ali perto dos agregados, e eles doaram um terreno para construir a primeira capelinha. Seria mais ou menos no final da Riachuelo, onde está a Igreja do Rosário hoje.
né? Por isso que a igreja do Rosário era chamada de matriz, quer dizer, igreja mãe. Não era a catedral a matriz, é a igreja do Rosário, a igreja mãe. Seria a primeira igreja fundada lá pelos irmãos Machados. Em muitos anos eu mesmo estudei na escola, entendendo que os irmãos Machados eram os fundadores da nossa cidade. Por fim, aí essas duas versões contrariavam os nossos principais historiadores, que eu já citei aqui, Dr. Teófilo Ribeiro de Andrade, o pai e o filho, né? Dois políticos ilustres, Dr. Teófilo, pai, mais de 40 anos de vida pública, a maior parte dele deputado estadual, foi talvez o sanjonense que teve o maior número de mandatos, né? E nunca perdeu a eleição. Ele deixou de ser porque quis deixar de ser deputado. Já estava com saúde, né, uma certa idade, quis voltar para São João e aqui ficou pesquisando, escrevendo, né? Então ele tinha esse entendimento que o fundador da cidade foi o Monsenhor João Ramalho. E que a cidade surgiu ali onde é a igreja catedral, porque atrás dela, onde hoje é o teatro, morava lá o Tavares, o banqueiro, que era amigo do Monsenhor, do João Ramalho, Monsenhor João Ramalho. Ele se hospedava lá quando ele vinha para São João, ele morava em Mojimirim, e dali ele idealizou a cidade, dali ele olhou a Serra da Boa Vista, chamava-se Serra da Boa Vista, falou: aqui eu vou fazer uma igreja bem de frente para essa serra, né, da Boa Vista, e vou dar o nome dela de São João. Ora, os agregados lá de baixo, que tinham feito a Rua das Flores, a Rua General Carneiro, tinha dado nome naquele grupinho urbanístico de Santo Antônio do Jaguari, né? E na época, essa história de santo, ou Santo Antônio, ou São João, era que nem Corinthians e Palmeiras hoje. As pessoas torciam para um santo. Né? Entendi. Tanto é que o João Ramalho, por exemplo, ele era João Ramalho, então ele era simpatizante de São João. Tá certo? Então por isso que ele falou: vou dar o nome de São João, certamente. Em homenagem também ao santo predileto dele, que levava o nome dele. E aí começamos um problema. Então você tinha duas cidades, Santo Antônio do Jaguari e São João da Boa Vista, né? O João Ramalho, como eu te disse, era um político. Ele era, no último programa eu falei que foi talvez o homem mais poderoso de São João, do estado de São Paulo, né? Ele tinha os três poderes: ele era econômico, ele era riquíssimo, tinha o poder espiritual, era um monsenhor, tinha um alto cargo na igreja, e tinha um poder político. Chegou a ser nomeado senador do Império pelo Dom Pedro II, que também é uma história que vale a pena vocês acompanharem aí no nosso programa, para saber essa história desse padre, desse monsenhor, da sua luta aí para fundar São João da Boa Vista. Mas o monsenhor, ele chegou a ser indicado senador, inaugurou a cidade no dia 24 de junho, foi a primeira missa dele, né? Então ele inaugurou oficialmente São João da Boa Vista, lembrando que tinha Santo Antônio do Jaguari alguns quarteirões abaixo, alguns metros abaixo, né? E é óbvio que ele queria incorporar tudo como São João da Boa Vista, tá certo? Então aí ele continuou como padre, nomeado senador. Depois eu lhes explico por que ele chegou a um cargo tão importante. Seria o primeiro e único senador daqui da nossa cidade. Olha que legal. Até agora nós nunca elegemos nenhum senador, né? Seria o primeiro. Só que, Sônia, no dia da inauguração da cidade, o que acontece? Na hora da homilia, né? Fundação por João Ramalho. Esse homem teve um infarto fulminante. Nossa! A história de São João começa assim: um infarto fulminante, caiu em cima do altar. Puxa. E morreu. Mas ele era novo. Não, ele já era cinquentão, o que para a época era hoje. Hoje para nós, 50, hoje. Mas na época... Na época, né, você não tinha nem remédio de pressão, então morria mesmo. Sim. Né? E veja que judiação, ele ia assumir como senador em janeiro. Nossa! Então perdemos aí o único senador que teria. E ele planejou a cidade justamente para ser senador, porque todo senador tinha que ter um núcleo de eleitores. Né? Ele tinha o seu, que era de Mojimirim, né? Mojimirim era uma grande cidade,
uma cidade importante, a segunda maior cidade, ninguém sabia isso. Chegou a ser a segunda maior cidade do estado de São Paulo. Olha. Primeiro era São Paulo, capital, depois era Mojimirim. E ele era de lá. Então o poder político dele, o reduto eleitoral, digamos assim, era Mojimirim. Mas ele lá criou um desafeto, que era um advogado, o Shoa, ainda tem lá em Mojimirim vários nomes de ruas. Aqui com em esse São nome, João o tem Shoa. acho que tem uma rua com esse nome. Vou pesquisar. Eu acho que sim. Vou pesquisar, mas ele é de Mojimirim, desafeto do Monsenhor João Ramalho. Mas o prefeito também, tudo, digamos assim, para a linguagem de hoje, lá de Mojimirim, era o sobrinho dele. E o Shoa deu um impeachment para o sobrinho dele. Mandou todo mundo embora, né? E teve lá amplo apoio dos moradores lá de Mojimirim. Quer dizer, o Monsenhor João Ramalho não tinha mais ambiente para ficar em Mojimirim. Perdeu o reduto eleitoral dele. Então, quando ele resolve fundar São João da Boa Vista, ele vem com um propósito político. Quer dizer, aqui eu vou fazer o meu curral eleitoral. Uhum. Eu preciso disso para ser senador do Império, né? Por isso que as ruas do centro, se você pegar aquelas primeiras ruas, tirando a avenida que faz a volta, a cidade não chegava até ali. Você pode ver que são bem distribuidinhas as ruas, bem quadradinhas. Sim. Porque ele ganhou a doação daquela área, fez a igreja dele, dividiu em vários terrenos, chamou todos os amigos deles, os que viviam lá em Mojimirim, que estavam sofrendo a perseguição do Shoa, falou: olha, agora nós vamos dividir, nós vamos fundar uma cidade aqui, vem morar para cá. Inclusive o próprio sobrinho dele, que havia acabado de ser destituído como prefeito de Mojimirim. E aí ele fez, então ele pôs a igreja, atrás vinha lá a casa do banqueiro, onde hoje é o teatro, eu já falei, acho que aqui no programa, né? Ali foi primeiro a casa desse banqueiro, Tavares. Depois chegou a ser a Santa Casa de São João, primeira Isso. Santa Casa. Depois foi uma escola e depois foi teatro. Quer dizer, teve 4 destinos diferentes ali, o Teatro Municipal de São João da Boa Vista. Só 4 destinos ao longo de todos esses anos de história. E aí chegaram os amigos do João Ramalho e deram a configuração de São João da Boa Vista no centro da cidade. Os moradores de baixo, lá de Santo Antônio de Jaguari, obviamente não gostaram. Primeiro que muda o nome do santo, para eles é Santo Antônio, não podia ser outro, né? E para o João Ramalho era São João, né? Então eles já ficaram muito bravos. Mas, como eu disse, João Ramalho era um homem poderoso. Quem que ia enfrentar o João Ramalho? Ninguém. Então ninguém teve coragem de enfrentar o João Ramalho, né? Pelo poder, pela força que João Ramalho tinha. Então acabaram ficando quietos lá. Mas quando João Ramalho morre, aí a coisa inverte, né? Até porque morre num dia de missa, no meio da missa, e por algum motivo, na verdade, houve um atraso nessa missa. Não foi no dia 24, foi no dia 26, a missa inaugural de São João, 26 de junho, né? Mas ficou 24 de junho, dia de São João, e a previsão era para 24 de junho, e talvez o motivo seria uma construção, porque estava construindo a igrejinha, não terminou, quer dizer, ninguém sabe, ou porque ele talvez já estivesse passando mal, ele estava nervoso, ele estava tenso, tinha acabado de sair de uma disputa política em Mojimirim, de uma guerra em Sorocaba, onde ele foi guerrear como soldado. É a história que eu lhe digo, que é muito legal a gente conhecer, que nós vamos falar nas próximas edições. Então ele estava tenso, nervoso, talvez seja esse o motivo. Mas quando Monsenhor João Ramalho morre ali, então você tinha 2 versões correndo. O povo de baixo, que caladamente o odiava, passaram a dizer o seguinte: vingança de Deus, vingança de Santo Antônio. Ele mudou o nome, então Deus o matou em plena missa, inauguração da igreja, foi morto, ataque fulminante, né? E eles aí começam a se rebelar, né? Eles não querem se misturar com São João da Boa Vista. Razão pela qual talvez tenha sido a única cidade, o único vilarejo do Brasil que tinha 2 cemitérios naquela época. Imagina, hoje nós temos um. Naquela época nós tínhamos 2. Um do bairro do Rosário, que era dos moradores lá de Santo Antônio de Jaguari, e eles se recusavam a trazer os seus mortos para aqui do lado da catedral,
e era onde surgiu o cemitério, lá onde hoje é a Praça Joaquim José, né? Então, os mortos da parte de baixo enterravam no Rosário, os mortos aqui trazidos pelo Monsenhor João Ramalho enterrava ali na Praça Joaquim José, e a cidade ficou muito conhecida, muito tempo, por ser uma pequena vila, pequeno vilarejo, meia dúzia de gente, 2 cemitérios. E já complicando com a cidade. Esse povo de São João é briguento, hein? Já tá desde querendo a fazer origem. rolo já. Desde o comecinho. Ainda bem que nós dois aqui somos calmos, né? Eu sou muito calmo, não brigo com ninguém, viu, Sônia? Eu sou da paz. Naquela época, meia dúzia dava trabalho, imagina agora. Sempre. É uma das características de São João, nós vamos contar isso. Sempre teve polêmica em São João. Bom, também começa assim, no dia da fundação da cidade, o fundador morre né, em plena missa. Né, atrasa 2 dias da inauguração da cidade, enfim, está brigando com os moradores, com os vizinhos próximos. Né? É natural que surgisse todo esse tipo de comentários. E olha, essa situação só ficou calma 40 anos depois. Nossa, demorou tudo isso? Opa, guerra entre as 2 cidades. Se alguém de cima descesse, eles matavam. Se alguém de baixo subisse, eles também matavam. Meu Deus. Não se entendiam. Não se entendiam. Os 2 moradores da parte de baixo da cidade, para variar também. Ô, gente briguenta. Não se entendia por 40 anos. Só depois, e depois a gente conta essa história, é que pacificou aí, e aí resolveu São João da Boa Vista, ficou sendo chamado São João da Boa Vista, São João da Serra da Boa Vista, São João da Boa Vista, e até hoje esse charmoso e bonito nome de São João da Boa Vista. Mas uma história legal em cima do nome de São João. Meio complicadinha, briguinha daqui, vale a pena, muito interessante. Mas eu também não sei se eu fui didático, deu para entender, porque é uma história tão cheia de detalhes que às vezes a gente se perde aí nos detalhes. Não, deu para entender. Né? Certíssimo. Então, na verdade, quem fundou mesmo São João da Boa Vista foi João Ramalho. No meu entender também. Eu acompanho o Dr. Teófilo Ribeiro de Andrade, Domingos Teodoro Azevedo. No meu entender, é lógico, lá era Santo Antônio de Jaguari, não era São João da Boa Vista. Sim. E também eu não posso dizer que o fundador, como a Maria Leonor defendia, teria sido o primeiro morador, o guarda-mor Antônio Dias. Até porque, Sônia, se o guarda-mor Antônio Dias comprou uma fazenda, foi o primeiro registro de uma fazenda. Ele comprou de alguém. De alguém que já estava aqui. Então, alguém que já estava aqui, que já tinha passado por aqui ou que vivia nas proximidades. Então, a versão delas, embora elas convenceram, na época, a prefeitura e os vereadores dessa versão, e na época era o prefeito Dr. Antenor José Bernardes, então, embora ela tenha convencido, mas não convenceu os historiadores, nem a mim, nem uma comissão que recentemente resolveu pôr um fim, recentemente agora, no prefeito passado, que montou uma comissão, resolveu pôr fim a essa história e definiu uma data e definiu o verdadeiro fundador, e aí confirmou o João Ramalho e o 24 de junho. Maravilha. E vamos fazer 200 anos o ano que vem. Se Deus quiser. E vamos fazer junto, vamos comemorar 1824. Juntos. Olha isso. 200 anos de São João da Boa Vista. Olha que data especial. Por isso que nós temos que... Nosso programa, que é essa temporada, tem que durar até 1824. Tem que durar. Até 1824? Nós não podemos voltar no tempo. Até 2024, para a gente participar. É bom, nós estamos voltando. Com você. Para a gente participar aí da comemoração, das comemorações dos 200 anos da nossa amada, querida, idolatrada São João da Boa Vista. Eu não troco por nenhuma. Não. Minha gente, falamos demais já hoje, mais uma vez. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus hoje, amanhã e sempre. Beijo, meu povo. Até amanhã.